do Café em Brasília. Já joga a matéria do Igor Gadelha pra gente, porque hoje eu confesso que eu acordei, peguei meu celular e a primeira coisa que tinha no meu celular era a matéria do Gadelha. Em todos os meus grupos, matéria do Gadelha, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave. E era matéria sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E quem está aqui para falar comigo sobre essa matéria que brotou no meu celular hoje de manhã é o Igor Gadelha, que está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, Gadelha. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Café em Brasília. Eu já ia falar Boletim Metrópolis, mas é costume, tá? Enfim, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Porque todo mundo, a gente esperava ali uma cobertura da agenda de Jair Bolsonaro lá no Rio Grande do Norte. Ali por volta das 10 horas da manhã, a gente recebeu a notícia de que ele passou mal quando ele estava chegando na cidade de Santa Cruz, que fica no interior do Rio Grande do Norte. E aí ele deu entrada, primeiramente, num hospital público dessa cidade. Mas os aliados de Bolsonaro acharam melhor transferi-lo para a capital natal. E aí foi aí que ele foi transferido em um helicóptero cedido pela governadora do estado, a petista Fátima Bezerra. Ele foi transferido para um hospital particular em Natal. Na coluna a gente contou todos os bastidores. Como é que foi esse processo? O Bolsonaro estava no carro com o senador bolsonarista Rogério Marinho, que é do PL lá do Rio Grande do Norte. Quando ele percebeu que o Bolsonaro estava passando mal, primeiro levaram ali para o hospital público, né, lá da cidade de Santa Cruz, mas aí o Rogério Marinho passou a mão no telefone e ligou para o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, explicou a situação e pediu ajuda. Olha, manda um helicóptero para a gente socorrer o presidente. O secretário estava num evento em outra cidade com a governadora Fátima Bezerra. A governadora, então, autorizou o envio de uma aeronave da Secretaria de Segurança Pública lá para Santa Cruz, e aí essa aeronave levou o Bolsonaro até Natal, onde ele está, nesse momento, num hospital particular. Bom, a gente viu nas suas matérias, inclusive, pessoal, pode ir rodando, porque tem 3 ou 4 matérias da coluna do Gadelha sobre esse assunto. Bolsonaro, inclusive, já fez exames, ou ia fazer uma tomografia. Me corrija, Gadelha, ele já fez esse exame? Já sim, ainda está esperando o resultado. Ele fez exames de imagem, né? Ainda está esperando o resultado até para saber se ele será transferido para São Paulo mesmo, se será necessária uma nova cirurgia. O médico dele, que é o doutor Antônio Macedo, que foi aquele que operou ele na época da facada, lá em 2018, ele disse que ainda está avaliando ali os exames para decidir se ele vai até Natal operar o Bolsonaro, se será preciso mesmo a cirurgia, ou se o Bolsonaro será transferido para São Paulo. Eu conversei com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ele defendeu que o Bolsonaro seja transferido para São Paulo em um jato. Ele disse que o partido pode ali viabilizar esse jato para transferir o Bolsonaro lá do Rio Grande do Norte para o hospital de São Paulo, né, que eles consideram que teria uma estrutura melhor. Bom, a situação do ex-presidente é uma situação médica estável, isso de acordo com o próprio médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele continua, então, lá no Rio Grande do Norte. Ele já até falou com o nosso colunista Paulo Capelli nesse instante, você pode falar isso, mas ele já falou por chamada de vídeo, sinal de que ele está melhorando, né? É isso, sinal de que ele está melhorando. A gente teve, inclusive, uma matéria mais cedo do Carlos, falando sobre esse assunto, filho dele, Carlos Bolsonaro. Agora ele falou com o nosso colunista, com o Paulo Capelli, daqui a pouquinho. Já pode colocar, gente, a matéria do Capelli aqui, inclusive, de que o Bolsonaro acabou se manifestando. Ele que está no hospital, mas já acabou se manifestando. Eu estava conversando com o Gadelha aqui antes do café começar, tentando me lembrar de quantas vezes o ex-presidente já se internou por conta dessa questão aí das alças intestinais, dessa obstrução intestinal que foi causada pela facada aí da campanha das últimas eleições de 2022. Acho que não é a primeira vez não, viu? Já tenho lembrança de pelo menos 2 vezes. Ele se internava em São Paulo, aqui em Brasília também ele já chegou a ir para o hospital, né? Em São Paulo ele já foi algumas vezes, inclusive ele já fez, acho que 2 cirurgias, né? Depois da facada. Fez a cirurgia da facada lá em 2018, já fez outras 2 cirurgias ali para correções, né? De hérnias, também motivadas, decorrentes, né? Da facada que ele levou em 2018 durante a campanha eleitoral. Agora, Gadelha, voltando ao início, o que Bolsonaro estava fazendo no Rio Grande do Norte hoje? Olha, Neila, o presidente Bolsonaro, ele ia lançar, né, o ex-presidente, a gente chama de presidente porque quem foi presidente é sempre presidente, assim como quem foi ministro e governador é sempre governador. O ex-presidente Jair Bolsonaro ele foi ao Rio Grande do Norte, que ele ia começar lá o que ele chama de Rota 22, é um projeto dele para percorrer todo o Brasil. Lembrando que logo após ele virar réu no inquérito do golpe lá no Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro anunciou que ia voltar a rodar o Brasil. Ele tinha intitulado esse projeto de Rota 22. 22 é o número do PL, o partido dele, então ele ia inaugurar lá pelo Rio Grande do Norte,
né, que marcaria uma série de viagens. No Rio Grande do Norte, ele ia cumprir ali uma série de visitas às cidades do interior. Amanhã ele faria mais uma viagem ao interior, né, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, e voltaria por Fortaleza, lá no Ceará, para Brasília. Ele não teria agenda em Fortaleza, só pegaria o voo do aeroporto de Fortaleza. Mas essa agenda teve de ser interrompida. Ele disse agora há pouco para o Capelli, aqui na conversa por vídeo, que depois que ele se recuperar, daqui a uns 15 dias, ele pretende voltar ao Nordeste. O Gadelha, vamos aproveitar esse gancho, a gente falando aí de 8 de janeiro, de Bolsonaro réu. O PL da anistia foi também um dos assuntos dessa semana. O líder Sóstenes acabou conseguindo ali, meio que na marra, né, as 257 assinaturas necessárias. E tem esse imbróglio agora de como é que vai ser lidado isso dentro da Câmara, porque o que a gente sabe é que o Hugo Mota não quer dar prioridade para esse projeto, né? Não quer. Inclusive, ontem à noite, né, o Sóstenes Cavalcante comemorou, né, que eles tinham alcançado as 257 assinaturas mínimas necessárias para apresentar o requerimento de urgência do projeto, mas o Hugo Mota aí só deve decidir, né, qualquer coisa depois do feriado da Páscoa. Ontem a gente contou na coluna que o Hugo Mota ainda na quinta-feira embarcou com a família para o exterior, só deve voltar ali depois do feriado, né, deixando para depois essa decisão sobre a anistia. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, apesar disso, ele está otimista. Ele disse que na reunião do dia 24 de abril, a reunião de líderes, que é uma quinta-feira, ele vai protocolar ali o requerimento de urgência com mais de 257 assinaturas, e aí o Hugo Mota vai ter que tomar uma decisão. Nas palavras do Sóstenes Cavalcante, o Hugo Mota vai pautar o requerimento de urgência, e a votação do requerimento de urgência ocorreria ali na última semana de abril, entre os dias 29 ou 30 de abril. Isso tudo no calendário do Sóstenes Cavalcante, mas falta, claro, a decisão do Hugo Mota. Embora ele tenha conseguido as assinaturas de mais de 257 deputados, a decisão de pautar ou não o requerimento de urgência é do Hugo Mota. E só explicando para quem está nos assistindo, se o requerimento de urgência ele foi aprovado, o mérito do projeto da anistia ele pode ser votado diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. Da Câmara ainda precisa ir para o Senado. Se for aprovado no Senado, segue para a sanção de quem? Do presidente Lula. O presidente Lula tenderia a vetar. E aí voltaria para o Congresso novamente para analisar esse veto do presidente Lula. Mas sabe-se ainda que o Hugo Mota poderia ir por um outro caminho, Sim. Criar uma comissão especial, né? Eu acho que esse é o caminho hoje que se desenha. O Hugo Mota tem dito que esse é o caminho mais provável, ele criar uma comissão especial e enviar o projeto da anistia para lá, o que tornaria a tramitação do projeto mais lenta, né? Porque a sessão teria até 40, a comissão teria até 40 sessões para analisar o mérito, depois seria encaminhada para o plenário da Câmara, né? Mas o Hugo Mota também, nos bastidores, ele vem tentando construir ali uma solução, junto com o Supremo, junto com o Palácio do Planalto. O Hugo Mota tem conversado com ministros do Supremo, tem conversado com ministros do governo Lula, ele tem sugerido ali, por exemplo, o próprio Supremo fazer um gesto, né, e diminuir algumas penas das pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, seria, né, um aceno aí do Supremo aos bolsonaristas. Os bolsonaristas, no entanto, dizem que não vão, né, querer isso, né, o que eles querem mesmo é aprovar a anistia, então tem uma crise contratada aí para os próximos meses. E crise contratada assinada por Gleisi Hoffmann, né, por conta de uma declaração a respeito de redução da pena também do 8 de janeiro. Esse foi um outro tema que bombou hoje, viu? Ontem, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela deu uma entrevista na portaria do Palácio da Alvorada, no qual ela disse ser plenamente concebível a discussão da redução de penas de civis condenados pelo 8 de janeiro. Ela disse ali, sinalizou, né, que concordaria com a discussão de redução das penas de civis, não dos mandantes, né, do 8 de janeiro, mas de alguns civis que participaram do 8 de janeiro. A fala foi muito mal recebida por ministros do Supremo que procuraram auxiliares do presidente Lula. Segundo eu apurei, viu, Neila, pelo menos 3 ministros do Supremo procuraram ministros do governo Lula ali na área jurídica, ministros e assessores de Lula, para reclamar da fala de Gleisi. O que os ministros do Supremo quiseram saber? Eles queriam saber se aquela fala da Gleisi significava uma posição do governo. A avaliação dos ministros foi de que a fala era um absurdo e colocaria no colo do governo uma eventual derrota da anistia, seja lá na Câmara, seja no Supremo. Os ministros ali da área jurídica do governo disseram para os ministros do Supremo que não era uma posição do governo, que a Gleisi teria sido mal interpretada. E a Gleisi parece que entendeu o recado e hoje de manhã mesmo, logo ali antes dessa confusão toda do Bolsonaro, ela foi nas redes sociais,
para tentar esclarecer a declaração. A Gleisi disse que, embora ali o Congresso e a sociedade possa discutir a revisão das penas, a única pessoa que pode agir, né, a única instituição que pode agir é o Supremo Tribunal Federal. Ela disse que a revisão das penas, embora possa ser discutida pelo Congresso e pela sociedade, cabe única e exclusivamente ao Supremo, né? Segundo ela, o Congresso pode discutir, mas sem interferir na autonomia do Judiciário nessa questão. Cadêlia, vou abusar de você um pouquinho, isso porque nós conversamos aqui